conta a história que na planície de Agra, na Índia, ao lado do rio Juma, está então esse grande edifício que é celebrado no mundo como o Taj Mahal. Poucas pessoas conhecem essa história. Esse foi assim um relacionamento incomum entre um imperador da Mongólia e Shah Jahan, que era ele, né, e sua amada Mumtaz Mahal. Geralmente as uniões ali elas aconteciam por questões políticas, mas Shah Jahan e Mumtaz Mahal eles se amavam. E foi isso que fez com que eles esperassem 5 anos sem se encontrarem para poderem então se casar. Mas o amor deles permaneceu forte, mesmo eles estando distantes. Após eles se casarem, eles viveram assim inseparáveis. Onde um estava, o outro estava, né? Eles sempre estavam juntos. E Mumtaz Mahal, ela era muito inteligente, ela era dedicada, ela era generosa, e ela se tornou a sua conselheira política de maior confiança. E o povo amava Mumtaz Mahal. E ela então deu para o seu esposo muitos filhos. Mas a tragédia aconteceu quando Shah Jahan ele foi convocado, né, para uma expedição militar contra as forças rebeldes no sul da Índia. E sua esposa insistiu em ir com ele. E ela foi. Só que ela estava grávida. E lá, então, ela teve o seu 14º filho. Muitos filhos, né? Foi. E aí, só que no parto, Mumtaz Mahal morreu. E então Shah Jahan ficou arrasado. E a história conta que ele ficou 8 dias trancado, sem comer, no seu quarto. E quando ele saiu dali, depois de 8 dias, parecia que ele tinha envelhecido 8 anos, de tão arrasado que ele ficou. E o amor, então, que parecia eterno, havia partido. Foi aí, então, que ele encontrou essa solução, né, em meio a essa grande perca de imortalizar a sua paixão. E ele, então, construiu esse mausoléu, o Taj Mahal. Um monumento ao amor eterno. E ele ficava ali, então, só contemplando, olhando, né, aquele grande monumento. Mas eu e você, as nossas famílias, nós podemos construir com o nosso casamento um monumento igualmente lindo, mas um monumento vivo. Em um mundo de relacionamentos confusos, nós podemos fazer com que o amor ele se torne imorredor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos orar? Querido Deus, neste momento nós estamos com a tua palavra aberta e queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor possa, neste momento, abrir as nossas mentes para que possamos compreender o verdadeiro amor e que possamos viver este amor na nossa família, na nossa comunidade e na nossa igreja. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, nos use como instrumentos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 12 de 1 Coríntios, no último verso, diz assim, verso 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais
excelente. Quando este capítulo 12 ele encerra, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, logo, consequentemente, porque aqui o capítulo 12 fala de dons, né? Os dons de mestre, dons de milagres, de curas, de socorro, de governos, variedade de línguas, apóstolos e tal. E aí, quando ele termina, na última parte do verso, fala: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Dá a entender de que existe mais alguma coisa para que tudo isso se complete. E quando a gente vai, então, para o capítulo 13 de 1 Coríntios, eu não sei o título do seu aí, como é que fala, geralmente fala assim, o amor, né? Mas existe uma outra tradução que fala a supremacia do amor sobre os dons. Ou seja, o amor, ele é supremo, ele é muito maior do que qualquer dom. Aí é quando começa os versos, né, do capítulo 13, que nós vamos ler agora. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Eu gostaria que cada um lesse um verso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, este é o grande capítulo, né, do amor. Sem o amor de Deus, nós não conseguimos realizar nada. Nós não somos nada. E Paulo mostra, então, várias partes dos componentes do amor perfeito. Aí no verso 4 e 5, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, o amor que vem de Deus é o grande adversário do egoísmo. A vida egocêntrica está sempre tentando proteger a si mesmo, mantendo distante as ameaças através de uma fachada de orgulho e jactância. O amor é a arma de Deus contra esse problema básico do egoísmo. O homem só pensa em si mesmo, nos seus interesses. Mas a pessoa que recebe o tipo de amor de Deus é capaz de ser sensível às necessidades dos outros. Este amor é a base de um casamento duradouro. Quando você se importa, quando você se preocupa com o outro e não consigo mesmo. O casamento, ele é dar-se. Isso é fácil a princípio. Dar o nosso tempo,
dar a nossa atenção, nosso interesse e a nós mesmos ao nosso cônjuge. Nem sempre isso vem naturalmente. Somente o amor de Deus é forte o bastante para nos manter liberais. Somente seu amor pode gerar paciente bondade quando as coisas ficam difíceis. É fácil amar quando tudo vai bem, não é? Mas quando as coisas ficam difíceis, quando ali na família tudo vai bem, né? O seu cônjuge está vibrando, o contra-cheque chega na hora certa, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando começa a faltar os recursos, quantos casais têm se separado por conta da questão financeira? Quantas pessoas têm abandonado o seu lar, né? Quantas mulheres têm deixado? Então, quando as flores murcham e o nosso cônjuge está zangado e as contas estão se amontoando, o amor, muitas vezes, ele desaba. Mas a história conta que paciência, tolerância, bondade é o que necessitamos durante os momentos difíceis, pois esse é o tipo de amor de Deus. E nós vemos que o amor faz coisas. O verdadeiro amor. Nós vimos o amor de Deus por nós foi tão grande que ele deu seu único filho para morrer no nosso lugar. O amor do Shah Jahan, né, por Mumtaz Mahal, foi tão grande que ele fez um monumento em homenagem, né, a ela, para que ele pudesse estar olhando ali, imortalizando uma pessoa que morreu. Conta-se uma história também que um certo senhor, ele comprou um carro novo, 0 quilômetro. E a sua esposa saiu para dirigir, para fazer algumas compras, né, resolver algumas coisas. E o carro só tinha 2 dias de uso. Só que nesse trajeto que ela fez, ela se envolveu em um acidente, bateu o carro. E agora? Ela ficou desesperada. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou falar para o meu marido que eu bati o carro? 2 dias. E aí, então, ela abre ali o porta-luvas do carro para pegar os documentos e ela encontra um bilhete. E no bilhete falava assim: em caso de acidente, lembre-se, querida, é você que eu amo e não o carro. Ela ficou aliviada. Então, o verdadeiro amor, né? Isso é bondade, no momento certo. Esse é o tipo de amor que dura para sempre. Alguns pensam que os relacionamentos felizes exigem total honestidade. E às vezes, então, você tem que ser muito sincero. E você tem que falar tudo que você acha, tudo que vem na sua boca, tudo que você está pensando, você tem que falar. Porque se você não fala, isso pode te prejudicar emocionalmente. Mas intensa zanga, ressentimento e desagrado não solucionam os problemas. Muitas vezes, geralmente, só intensificam. E quando você fala tudo que você acha que tem que falar, você pode acabar prejudicando e fazendo com que as coisas elas fiquem muito mais difíceis de ser resolvidas. Para que o casamento seja duradouro, é preciso domínio próprio. Você precisa se dominar. Nem tudo você pode falar. Nem tudo que vem na sua boca você tem que falar. Muitas vezes a gente tem que ficar calado. A Bíblia fala que, lá em Provérbios, que a esposa sábia, ela edifica a sua casa, né? Então, o domínio próprio e a calma, e certa calma, a fim de se lidar construtivamente com os conflitos, é muito melhor.
domínio próprio e a calma. Paciência e bondade solucionam problemas e mantêm as pessoas cada vez mais próximas umas das outras. Aí a gente vê aqui no verso 6 e 7, dizendo assim, que o amor ele não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas você sabia que muitos casais parecem se alegrar com a injustiça? Como assim? Eles registram todos os erros do seu cônjuge. Então, é como se você estivesse feliz em fazer uma lista de todos os defeitos do seu cônjuge. E cedo ou tarde, todos nós percebemos que não casamos com o Senhor Maravilha e nem com a Senhorita Perfeição. Todos nós temos falhas e temos defeitos. Aquele noivo, né, bonitão, que parecia tão charmoso, encantador, agora ele chega em casa, deixa o sapato na sala, né, tira a camisa, deixa no sofá, aí vai deixando as coisas pelo meio da casa, vai tomar banho e deixa a toalha na cama. E aquela adorável noiva, né, que parecia tão doce e suave, agora é irritável. E passa o domingo quase inteiro no telefone conversando com a mãe. Que diferença faria se, em vez de registrar os erros do nosso cônjuge, nós pudéssemos fazer uma lista das qualidades? Às vezes pode ser difícil, mas você vai conseguir. Porque todos nós também temos qualidade. Não temos só defeitos. Agradeça a Deus pelas qualidades de seu cônjuge. Você aprecia seu cônjuge? Diga isso para ele. Você ama o seu cônjuge? Diga para ele que você ama. Você ama os seus filhos? Diga para os seus filhos que você os ama. Focalizar o lado positivo da vida faz grande diferença e soluciona muitos problemas. A Bíblia diz que o amor, ele se alegra com as coisas boas que vemos no nosso parceiro. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o tipo de amor que pode durar a vida toda. Eu digo para vocês nessa noite que o nosso casamento é uma missão sagrada. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter o domínio próprio e a paciência para continuar vivendo lado a lado com o nosso cônjuge. Cada um de nós pode construir um Taj Mahal, um monumento duradouro. Shah Jahan sofreu uma tragédia muito grande após a morte de sua amada esposa. Seu próprio filho sentiu ganância pelo poder e voltou-se contra ele. Em 1658, seu filho conspirou contra o seu pai e usurpou o trono. Shah Jahan, ele ficou confinado em seu próprio palácio, preso em uma janela de ouro. Seu consolo era estar ali, olhando para aquele grande monumento, o Taj Mahal, onde sua esposa jazia ali. Ele morreu aos 74 anos, e quando os guardas entraram no palácio para ir visitá-lo, ele viu Shah Jahan com os olhos fixos no monumento, longe do palácio. Deus quer que cada um de nós tenha um monumento assim, uma expressão do amor que dura para sempre. Ele quer que o nosso casamento seja a mais elevada missão. Podemos ter esse tipo de casamento se nós centralizarmos a nossa vida, o nosso tipo de amor em Deus.
Porque o amor, ele vem de Deus. Esta pode tornar-se nossa maior fonte. O amor de Deus. Ele o dá. Se alimentarmos nosso coração e a nossa mente com isso todos os dias, seremos capazes de ter bondade, paciência e acreditar no melhor. Quando isso de fato importar para mim e para você. O amor. A Bíblia diz que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor, ele suporta muita coisa, porque Cristo suportou a agonia da cruz por amor a mim e a você. Quer você ter esse tipo de casamento? Esse tipo de amor de Deus na sua vida para que o seu casamento seja duradouro? Quer você ter esse tipo de amor para que a sua família permaneça unida? Se este é o teu desejo, eu convido você, nesta hora, a se colocar de pé e nós vamos entoar o hino 409, pedindo que o Senhor traga amor no nosso lar, para o nosso lar. E que Deus possa abençoar cada família aqui representada. Meu redor, com amor, a beleza em cada flor, com amor, esse amor move mais, tudo nos tempos de vida. Sempre amor, nossa vida tem prazer com amor. Pode haver com amor, e cada voz vai ser mais vozes já estão gentis, mais feliz com amor. Jesus, que eu seja teu, meu amor, quero buscar o eu, quero mais amar, e mais feliz e de estar Cristo amém. Amém. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, louvamos e exaltamos o teu santo nome, pelo teu grande amor para com cada um de nós. Te agradecemos, querido Deus, pelas instruções da tua palavra.
E que neste momento o Senhor coloque amor no nosso coração. Que possamos, ó Deus, ser revestidos com o amor de Cristo, para que possamos amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, independente, Senhor, de quem sejam. Que este amor, o amor de Cristo, possa estar em nós, para que possamos amar a cada pessoa que está à nossa volta. Que não haja em nós, Senhor, indiferença. Que não haja em nós preconceito algum, mas que possamos amar como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Pai querido, porque somente com o amor de Cristo na nossa vida, nós venceremos todas as barreiras, as batalhas, as dificuldades que enfrentamos no nosso lar, na nossa família, na nossa vizinhança. Somente o amor de Cristo em nós pode superar todas as coisas ruins desta terra. Portanto, Pai querido, nós te suplicamos, batiza-nos com teu Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas tuas, que possamos ser luz aonde quer que estejamos. Leva-nos em paz para os nossos lares, na companhia dos anjos, e que possamos ter uma noite abençoada por ti. Se existe aqui, ó Deus, alguma família que está passando por alguma dificuldade, algum conflito, que o Senhor possa, pelo teu poder, entrar, ó Deus, na vida destas famílias, e que todos possam ser revestidos do amor de Cristo. Continua conosco, a cada instante nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.